Boa noite, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, em Ruth, no livro de Ruth, Juízes, Ruth, capítulo 1, versículos do 1 ao 5. Hoje nós começamos uma nova série, vamos começar uma nova série nesse pequeno livro, mas de muitos desafios, de muitos contextos atuais, de coisas que nós temos vivido, um desafio familiar. E eu dei o nome, o tema para essa mensagem, ou para essa série de mensagens, como casos de família. Porque nada mais é que a história que conta de uma família, de uma descendência, que teve várias coisas, tiveram vários desafios nas suas vidas. Ruth, livro de Ruth, capítulo 1, versículos do 1 ao 5. A palavra do Senhor nos diz assim: Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus, de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Versículo 3, morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui nessa noite, reunidos como teu povo, ó Pai, em torno da tua palavra, Senhor, para refletirmos as tuas verdades, ó Pai. Que o Senhor ilumine as nossas mentes, Senhor, que o Senhor nos ajude a entendermos essas coisas que estão aqui nesse livro e que nós possamos aplicar isso nas nossas vidas e que nós possamos cada dia mais nos parecer contigo, Jesus. Nos dê sabedoria para entendermos, capacita-nos. Nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Casos de família. O primeiro capítulo é a fase do crescimento. O versículo 1, obrigado, Paulo. O versículo 1 começa dizendo que na época dos juízes houve fome na terra. Não é verdade que quando a crise chega, ela atinge a todos, pobres, ricos, homens, mulheres. O livro de Ruth conta a história de uma família que vivia em Belém de Judá. Também Belém, a cidade de Belém, conhecido como a casa de pão. Interessante nesse contexto, a casa de pão que faltou o pão. Também conhecida como a terra que manava leite e mel. Essa cidade deixou de ser o celeiro para ser um lugar de desprezo e fome. A casa de pão estava com as suas prateleiras vazias, com seus fornos frios e sem nenhuma provisão. Belém era uma mentira, era um engano, uma negação de si mesma. Elimeleque, o nosso personagem aí principal de hoje, era um homem abastado, possivelmente tinha muitas posses, terras, bens. Contudo, a crise o atingiu. A fome também chegou na sua casa. A seca devastou os campos e fez mirrar a semente na terra. Cortou da sua despensa
a provisão. Levou à sua mesa um aspecto de fome. Isso como um sinal do juízo de Deus pela desobediência do povo. Contexto de Juízes. O livro de Levítico, no capítulo 26, os irmãos não precisam abrir, mas se quiserem anotarem, capítulo 26, versículo 19 a 21, diz assim: Eu quebrarei o seu orgulho rebelde e farei que os céus de vocês fiquem como ferro e a terra de vocês fique como bronze. A força de vocês será gasta em vão, porque a terra não dará a sua colheita, nem as árvores da terra darão o seu fruto, porque a terra não lhes dará colheita, nem as árvores da terra lhe darão fruto. Se continuarem se opondo a mim e recusarem a ouvir-me, eu os castigarei 7 vezes mais, conforme os seus pecados. Meus irmãos, um pouco do contexto de Juízes. O povo que oscilava, o povo que uma hora estava com toda dedicação, com toda a vida voltada ao Senhor, e por outro lado, em outro momento, estava longe do Senhor. Uma vida de altos e baixos, a história nos conta. E nessa época, os juízes, eles experimentaram o juízo de Deus. Os inimigos vinham e devastavam os seus campos, saqueavam os seus bens, as suas riquezas. Eram instrumentos de juízo da parte do Senhor para um povo rebelde. A fome era a vara da disciplina de Deus para aquele povo. Então, a fome levou Elimeleque e a sua família a descer para Moabe. O povo de Israel estava sem pão porque se afastaram do Senhor. A desobediência da nação afetou a vida de uma família. A desobediência de uma nação inteira afeta a vida de uma família, a família de Elimeleque, que mais tarde veio ser a família de Ruth. O livro de Ruth nos coloca face a face com um drama familiar, onde existem vários problemas: crise financeira, imigração, morte, viuvez, pobreza e amargura contra Deus. Esse é o contexto do livro de Ruth. Esses são os desafios que o livro de Ruth nos traz. Nos versículos 1 e 2, vamos ler novamente. Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os seus filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Irmãos, a crise é uma encruzilhada, onde nós precisamos urgentemente tomar uma atitude, tomarmos uma decisão. Precisamos encontrar o caminho logo para nós sairmos da crise, dos momentos de lutas, momentos de prova. A grande dificuldade e o grande dilema do ser humano é ficar e lutar ou fugir e deixar os problemas para trás. Talvez eles estavam pensando, a família de Elimeleque, não tem mais jeito, essa crise é irreversível. A melhor coisa que nós temos para fazer é fugir. Nós não vemos outro caminho. Será que isso se parece um pouco com as nossas vidas? Quando nos deparamos com problemas? Qual é a nossa atitude quando nós encontramos os gigantes das nossas vidas? É ficar e lutar ou é fugir e se livrar do problema? Fugir, irmãos, nem sempre é a melhor alternativa. Nem sempre é a alternativa mais sábia. Na hora da crise, nós, os filhos de Deus, nós que entendemos quem é o Senhor Jesus Cristo,
nós devemos olhar para Deus. Nós não devemos olhar somente para os problemas, somente para as circunstâncias, mas nós primeiro precisamos olhar para Deus. A nossa tendência natural é olhar somente para os problemas e esquecemos de Deus. A Bíblia conta que num tempo de fome também, Abraão fugiu do Egito e ali o seu casamento quase acabou. Ele teve problemas seríssimos. Igualmente com Isaac, ele foi tentado a descer para o Egito, mas Deus ordenou a ele: não desça. Não desça. Irmãos, enfrentar a crise é melhor do que fugir. É melhor do que fugir. Fugir dos problemas não é uma escolha segura. É no momento da crise que nós precisamos buscar abrigo seguro nas asas do nosso onipotente Deus. É nesses momentos que nós precisamos nos entregar e confiar em Deus. Não esquecemos que Ele está no comando de tudo, no controle das nossas vidas. São nesses momentos que nós precisamos procurar abrigo em Deus. A fuga, como muitos imaginam, não é um ato de covardia, como muitos pensam. Mas a fuga é uma maneira de nós pensarmos que nós podemos fazer algo que Deus não pode. A gente foge para fazer algo que Deus possivelmente não vai fazer. Por isso que nós fugimos. Não porque nós somos covardes, medrosos. Não, é porque nós somos pecadores, audaciosos, coração duro, achando que nós podemos fazer melhor que Deus. Achando que a gente pode fazer melhor que Deus. Então a gente pega aí, foge dos problemas, achando que vai fazer algo diferente. Os versículos 3 e 5, vamos ler. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus filhos, os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem seus 2 filhos e sem o seu marido. A crise aumenta, a coisa ficou pior para essa mulher. A fuga para Moabe foi manchada por muitos desastres na família de Elimeleque, foi marcada por muitos desastres. O versículo 3 diz que ele morreu e deixou a sua família órfã e deixou a sua família em uma terra estranha. O versículo 4 diz que 10 anos depois da sua morte, da morte de Elimeleque, morreram os seus filhos. Os problemas aumentaram. Noemi perdeu tudo. Perdeu a sua terra, o seu marido, os seus filhos, os seus sonhos. Imaginou a vida de Noemi? A angústia daquela mulher. Perdeu tudo. Já tinha uma idade avançada, viúva, sem o seu marido, pobre, sem as pessoas que amavam, sem esperança nenhuma. Que situação difícil daquela mulher. Que situação difícil. Irmãos, buscar refúgio fora da vontade de Deus é um grande engano. Quando nós procuramos refúgio fora da vontade de Deus, nós estamos nos enganando. Porque não existe refúgio fora de Deus. Não existe segurança fora das mãos do Senhor. Vocês perceberam que todas as vezes que nós estamos passando por lutas, por problemas,
A gente faz tudo, procura tudo e coloca Deus no último lugar. Na hora que a gente vê que realmente não tem solução, que eu procurei o fulano de tal, eu fiz isso, fiz aquilo, e aí eu vejo que não tem solução, eu entrego a causa impossível para Deus. Mas só no final. Por que a gente não entrega no início? Estou com um problema, mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem é o meu Deus. Eu sei que Ele é soberano. Eu sei que Ele tem cuidado da minha vida. Por que eu deixo Ele em último lugar? Buscar refúgio fora da vontade de Deus é um grande engano. É um grande engano. Vamos abrir em Tiago. Tiago tem sido uma das passagens bíblicas que mais tem me desafiado. Tiago capítulo 1. E vai nos ajudar a pensar um pouco a respeito do que Noemi passou, Ruth passou. Tiago capítulo 1. Capítulo 1, versículos do 2 ao 4. Tiago capítulo 1, versículos do 2 ao 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Até aí. Para ilustrar essa passagem de Tiago, eu quero usar a figura da mariposa. Todo mundo sabe o que é mariposa aqui? Ok? Ok, vira borboleta, ok? Aquele bichinho bonitinho. Então eu quero usar o exemplo da mariposa e o seu casulo. Um dos eventos mais fascinantes da natureza acontece quando a mariposa sai do seu casulo. Vocês já viram em vídeo, em National Geographic? Não sei falar essa palavra difícil. Vocês já viram a borboleta saindo do casulo, bonita? É uma das coisas mais lindas que a natureza tem nos mostrado. Quando ela está nesse processo de sair do casulo, ela usa muita força, tem muita dificuldade para sair, para se livrar daquele casulo. Conta a história que uma pessoa estava observando esse processo, que a mariposa estava ali tentando sair do casulo, e essa pessoa observando, e aquela pessoa, na sua maior boa intenção, o que ele fez? Foi lá e ajudou a mariposa a sair do casulo. A mariposa logo saiu, logo se livrou daquele casulo, mas saiu com as suas asas amassadas, enrugadas, fraca. Um pouco tempo depois, a mariposa teria saído naturalmente, se aquele homem ou aquela pessoa não tivesse ajudado. Teria saído naturalmente. Mas o fato daquele homem ter ajudado aquela mariposa a sair do casulo, a rasgar aquele casulo, deixou a mariposa desculpa, irmãos. Deixou a mariposa sem força e logo ela morreu. Logo ela morreu. Os músculos da mariposa, aquele processo de criar aquela borboleta linda, isso não aconteceu.
Não aconteceu. A inocente ajuda daquela pessoa acabou deixando aquela mariposa com uma expectativa de vida muito pequenininha. Logo ela veio a falecer. A história da mariposa é mais ou menos a história do processo de adversidade das nossas vidas. Parece muito nesse processo de mariposa no casulo. Deus usa para desenvolver o nosso sistema muscular ou a nossa vida espiritual esse processo. Deus usa isso. Que a gente amadureça. Tiago vai falar: a aprovação da fé produz perseverança. E a perseverança conduz ao amadurecimento do caráter. Podemos estar certos de que o desenvolvimento de um belo caráter, à semelhança de Cristo, não ocorrerá nas nossas vidas sem adversidades. Nós não vamos ter um caráter de Cristo sem passar por lutas, sem passar por provações. Nós precisamos amadurecer, nós precisamos lutar. Irmãos, crescer dói. Crescer dói. Não crescer dói mais ainda. Nós temos uma tendência de coitadinho. Das lutas que vêm, a gente fica: ai meu Deus. A gente começa a murmurar, a gente começa a fraquejar, mas a gente esquece do tamanho do nosso Deus. A gente esquece que Ele está fazendo aquilo para o nosso bem. A adversidade, ela vem e rouba a nossa paz. Ela coloca a nossa paciência em uma prova severa. Mas Deus usa as dificuldades para mostrar para nós que nós precisamos crescer. São nos momentos de lutas, de provas, de adversidades, são os momentos que Deus mostra para nós: você precisa crescer, você precisa amadurecer. Às vezes, no momento, a gente não entende nada, mas o tempo passa e a gente recorda das lutas, recorda dos desafios, e vê o quanto a gente aprendeu e vê o quanto a gente cresceu. Irmão, só dessa maneira e só dessa forma que nós vamos sendo transformados à imagem de Jesus. Só dessa maneira. Quando nós procuramos evitar a adversidade e fugimos dos problemas, estamos dizendo para Deus: Deus, abre o casulo da adversidade, me tira desse casulo. Nós estamos falando isso para Deus quando nós queremos nos livrar. Deus sabe o que é melhor para nós, o processo que nós estamos passando. A gente é tendencioso e nós queremos pular as etapas. Nós não enfrentamos os problemas de frente. Mas Deus, como um pai que cuida do seu filho, sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes, Ele não vai nos livrar dos problemas, mas Ele vai nos ensinar a passar por eles, para que a gente possa ser mais forte, maduros, perfeitos e íntegros. Tiago diz isso, exatamente isso. Exatamente isso. E é interessante a palavra de Tiago, no versículo 2, ele diz que nós passamos pelas lutas, pelas provas, pelas adversidades. Nós não ficamos, né? Nós passamos por elas. E nessa passagem, nesse processo, nós aprendemos muitas coisas. Nós aprendemos a depender de Deus, nós aprendemos a olhar para Deus e não para os problemas.
Nossa vida cristã foi planejada para ter um crescimento contínuo. Todos nós desejamos crescer, mas geralmente nós resistimos a esse processo. Todos nós temos a tendência de olhar primeiro as adversidades, em vez de olharmos com os olhos da fé, além do que os eventos que estão operando em nós. A gente quer ver momentos instantâneos, as coisas rápidas, mas a gente não quer esperar para ver a obra que Deus está fazendo nas nossas vidas. Pare para pensar um pouquinho em tudo que os irmãos já passaram até hoje na caminhada cristã. Tantas lutas, tantos desafios no dia de hoje. O que já aconteceu, o que Deus já fez na vida de vocês. Motivo de gratidão. Ele nunca nos deixou. Ele nunca nos desamparou. Nós precisamos entender que é um processo. Deus está trabalhando nas nossas vidas. E Ele tem um momento certo para todas as coisas. O autor de Hebreus, vamos abrir Hebreus capítulo 12, por favor. Hebreus capítulo 12, versículos 2 e 3. O irmão pode ler, por favor, esses dois versículos, de 2 a 3. A imensa dor física de Jesus, o sofrimento espiritual que Ele suportou, a ira de Deus pelos nossos pecados, com certeza foi a maior calamidade que aconteceu com o ser humano. Jesus foi capaz de olhar além do sofrimento, mas olhou para a alegria de que estava por vir. Jesus na cruz, suportando os nossos pecados, qual era o pensamento dele? Salvar as nossas vidas. Suportou com alegria. Os nossos olhos devem estar fixos, irmãos, no autor e consumador das nossas vidas, da nossa fé. Devemos sempre seguir o seu exemplo. Momentos de lutas, de provações. Tiago, ele não é masoquista quando ele fala, tende motivo de toda alegria ou passardes por várias provações. A alegria que eu tenho é de saber quem é o meu Deus. E saber que Ele é soberano, que está no controle da minha vida, e que é um processo que Ele está trabalhando em mim, para que eu me pareça mais com o seu Filho. Motivo de grande alegria. Todas as vezes que eu estou passando por lutas, eu penso, Deus está trabalhando na minha vida, para que eu possa me parecer com o seu Filho, para que eu possa amadurecer, para que eu possa crescer. Ele vai falar, no versículo 4, no final, sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Perfeitos. O processo.
Quando Jesus sofre na cruz, ele está olhando além. Tem um propósito maior. Naquele caso, a nossa salvação. O autor de Hebreus ainda continua no versículo 5 e versículo 11. Versículo 5 e versículo 11. Algum irmão leia, por favor. De Hebreus 12. Cinco. Produz fruto de justiça e paz para aqueles que foram o quê? Exercitados. Aqueles que Deus trabalhou na sua vida e tem trabalhado. Não é momento de desânimo. Não é momento de desistirmos, de fugir quando estamos passando por provas, por lutas, por situações terríveis nas nossas vidas. Dói, é pesado, mas nós sabemos quem é o nosso Deus. Nós sabemos o tamanho do nosso Deus, o poder do nosso Deus. E nós sabemos o que Ele fez naquela cruz. Ele é capaz de fazer qualquer coisa. Irmãos, como eu sempre digo, Deus tem o poder de resolver as coisas no estalar de dedos. Por que Ele não faz? Porque Ele está trabalhando nas nossas vidas. Porque Ele está querendo que a gente se pareça mais com o seu Filho. Porque Ele disciplina quem Ele ama. E a palavra disciplina a gente não deve entender como uma coisa ruim. Mas disciplina é um ensino. Deus está nos ensinando, nos moldando, para que a gente possa crescer. Para que a gente deixe de ser bebezinhos na fé, criancinhas na fé. Qualquer coisa que acontecer no futuro, depois desses processos, a gente vai reagir de maneiras diferentes. Paulo vai dizer em Coríntios que a gente passa por lutas, por provas, para ajudar outras pessoas. Outras pessoas. Quantos aqui de nós já passamos por esses processos e Deus já ensinou a gente e hoje a gente está ensinando outras pessoas? Isso acontece sempre. Olhar para além das adversidades. Olhar para o que Deus está fazendo em nossas vidas e nos alegrarmos, certos de que Ele está operando em nós e para nosso bem e para nosso crescimento, para a sua glória. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não sejamos como a Elimeleque, não sejamos como ele. Mas que nós possamos confiar no Deus que nós temos. Ele conhecia muito bem Deus. O povo dele conhecia muito Deus. Deus estava ali presente com eles, fazendo coisas maravilhosas. A história do seu povo. E ele não confiou no seu Deus. Não sejamos como ele. Mas que nós possamos depender cada vez mais do nosso Deus. E que nós possamos desejar apenas aquilo que é eterno. Apenas aquilo que está nas mãos de Deus, nas coisas do alto, como Paulo fala em Colossenses. Nossos olhos possam estar fixos em Jesus. Deus nos disciplina para nosso bem, porque Ele nos ama, meus irmãos. Porque Ele nos ama. Que a gente possa aprender um pouquinho mais com
com essa história, com esses textos, com a palavra do Senhor, e que nós possamos lembrar dessas verdades. Momento de lutas, provações, de aflições. Meu pensamento primeiro em Deus. Primeiro em Deus. A minha entrega a Deus. A minha confiança em Deus. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos mostrado verdades sobre a Sua pessoa, sobre a Sua soberania, Senhor. Pai, nós sabemos que nós precisamos crescer, amadurecer na fé, como homens e mulheres de Deus. Pai, que o Senhor nos ajude nesse processo. Que o Senhor nos dê a alegria de lembrarmos quem o Senhor é. E alegria porque o Senhor tem cuidado de nós, não tem deixado os seus filhos ao léu, ó Pai. Mas o Senhor tem cuidado, o Senhor conhece as nossas vidas, os nossos corações. O Senhor sabe os nossos conflitos, os nossos anseios. Só o Senhor sabe quando nós estamos sozinhos, trancados nos nossos quartos. Só o Senhor conhece, Pai. Que o Senhor sonda os nossos corações, para que nós possamos crescer na graça, no conhecimento de Jesus Cristo. Que nós possamos crescer, Senhor, como filhos de Deus, nos parecendo mais com Jesus Cristo. Senhor, nos molde, Pai. Crescer, Pai, dói. Mas não crescer dói mais ainda, Senhor, porque nós vamos sofrer pela nossa imaturidade. Ó Deus, continue trabalhando na vida dessa igreja, na vida de cada irmão aqui, Senhor. Nos dê, Senhor, expectativas de glória, da Tua grandeza, que nós possamos nos lembrar do verdadeiro evangelho que tem sido pregado nesse púlpito, Pai. Jesus Cristo se entregou por nós numa cruz e ressuscitou, Pai. Esse é o motivo que nós estamos aqui vivos, livres da culpa do pecado. Nós sabemos de todas essas verdades, nós sabemos quem é o nosso Deus, nós temos visto isso a cada dia, temos aprendido isso a cada dia. Que nós possamos crescer, que nós possamos olhar para o alvo, que é Cristo, e descansar no Senhor. Vamos ter lutas, sim, mas nós temos um Deus grandioso, soberano, onipotente. E essa confiança possa ser fruto dos nossos dias, dos nossos corações. E nos momentos de lutas, a gente não se esqueça do Senhor. Não se esqueça primeiramente de nos entregarmos a Ti e confiarmos em Ti. Confiarmos que o Senhor tem o melhor para o Teu povo. Porque Ele nos ama. Para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos. Amém.